Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Science Day 2020. Hoje, dia 1º de setembro, dia do profissional de educação física, e como uma forma de homenagem, uma forma de comemorar o nosso dia, ao longo do dia de hoje, o Science Day trará 6 personalidades falando sobre diversas temáticas. Já tivemos agora, pela manhã, às 9h01, o professor Dr. Alex Silva Ribeiro falando sobre volume de treinamento e hipertrofia muscular. E agora, às 10h01, receberemos o professor Dr. Bruno Vespasiano falando sobre a importância das atividades físicas, exercícios físicos na prevenção da obesidade. Isso, pessoal, prevenção da obesidade. Na parte da tarde, às 15h, nós teremos mais uma palestra, às 16h também, e no período da noite, às 20h e às 21h, encerrando com chave de ouro essa nossa jornada acadêmica do Dia do Profissional de Educação Física, né? A gente poderia dizer, né, que todos os 365 dias seria interessante que fosse o Dia do Profissional de Educação Física. Mas, como é preciso ter uma data comemorativa, que foi hoje exatamente no dia 1º de setembro. Vou convidar o professor Bruno Vespasiano para fazer parte da nossa transmissão aqui e da palestra 2 que está sobre isso. Só um minutinho, pessoal, que eu já o convidei e já o professor Bruno Vespasiano fará parte aqui. Olá, professor Bruno Vespasiano, seja muito bem-vindo, meu amigo, ao Science Day 2020. E aí, Fabião, você tá bom, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Joia! Ótimo. Maravilha. Tá ouvindo bem? Tá me vendo bem? Vendo e ouvindo forte e claro. Preparou aquela maquiagem, né? Passei batom, passei pomada, passei creme. Tô lindo. Meu, parabéns, né? Hoje é o seu dia também. É o nosso dia, né? Muito importante. E comemorando de uma forma muito prazerosa. Conversando. Eu estava assistindo há pouco a outra palestra, não sei se você viu, eu estava ali. Sim. Aprendendo sobre volume de treinamento. Exato. Eu mandei um alô para você lá. Eu terminei uma aula, entrei um pouquinho na palestra, fui tomar banho, me arrumar e pronto. Que legal. Maravilha. Mais uma vez juntos aí. Fico muito feliz. Joia. Professor, ao longo do dia de hoje, nós teremos 6 palestras. Já aconteceu a primeira, né? No qual você deu uma entradinha lá e pôde observar que a galera veio em peso para assistir. Agora, nós estaremos com a sua palestra e na parte da tarde, às 15h e às 16h, teremos mais 2 palestras e na parte da noite nós teremos mais 2 palestras para encerrar esse Science Day 2020. Sem mais delongas, professor. Sensacional. Não vou cometer nenhuma gafe. Já vou passar a palavra para a sua apresentação inicial, né? E na continuidade, a sua fala sobre a importância da atividade física e exercício físico na prevenção da obesidade. Professor Bruno Vespasiano, seja muito bem-vindo ao Science Day 2020. Muito obrigado, Fabião. Muito bom dia para a galera que está aí acompanhando a gente. É uma honra, nós tivemos aí uma procura bem grande. Fábio pensou com muito carinho, convidou uma galera sensacional para esse dia e isso é extremamente importante para nós e eu agradeço muito por estar aqui falando um pouquinho do exercício, falando um pouquinho das questões ligadas à obesidade. A obesidade que já é considerada há um bom tempo, inclusive, pandêmica, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nós estamos vivendo uma outra pandemia, mas a gente já tinha a pandemia da obesidade antes. Mas já a gente fala um pouquinho. Mas, bom, rapidamente para a galera que está chegando, que porventura não me conhece, eu sou o Bruno Vespasiano, sou formado em Educação Física e sou formado também em Pedagogia, ainda que eu não atue na Pedagogia.
mas eu fiz essa faculdade há um tempo atrás. Depois eu fiz 4 especializações na área. Fiz uma primeira na reabilitação cardíaca, depois eu fiz uma segunda especialização na fisiologia do exercício, fiz uma terceira especialização na bioquímica do exercício, depois eu fiz uma quarta especialização na cinesiologia e na biomecânica, fiz o mestrado na educação física, fiz o doutorado nas ciências do movimento e atualmente eu faço pós-doutorado na Unesp na área de ciências da saúde. Atuo nos cursos de graduação aqui da minha cidade, nos cursos especialmente da área da saúde, e atuo também em cursos de pós-graduação em todo o Brasil, agora na forma remota. Esse ano na forma tudo remoto. Né? E também continuo trabalhando, Fabião, você sabe que nós não paramos, eu continuo trabalhando na educação física escolar, especialmente na escola pública e na escola particular. Então, agora pela manhã, às 7 horas eu comecei uma aula, fui até quase 9 horas, e aí entrei um pouquinho na live, fui me aprontar para poder às 10 horas, e depois termina, vem outra aula, e assim vai. Um pouquinho da nossa rotina em relação à educação física. De antemão, queria mandar um abraço para a galera que está chegando aqui. Em nome do Maurício, que é um meu aluno, eu cumprimento todos os alunos aqui que estão de Itapeva, toda a região. Eu vi que um brother nosso, o Cássio, está aí também, lá de cima. O Cássio, esses dias a gente conversou aí com ele, então muito legal. Bom, vamos lá então, vamos falar um pouquinho dessa questão da obesidade, falar um pouquinho dessa questão do exercício físico e tentar, de certa forma, espero que eu contribua um pouquinho com essa galera e que a galera contribua comigo também. Pode colocar um monte aí de comentários, só não façam perguntas difíceis. Aliás, as perguntas difíceis vocês direcionem para esse cara aí da telinha. Direcionem para ele, que é ele que vai responder, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer nada, só vou parar para foto. Beleza? Galera, então é o seguinte, vamos lá, para a gente começar a pensar um pouquinho nessa questão da obesidade, o primeiro conceito que eu quero falar para vocês é em relação à definição. Então, hoje, a obesidade ela é definida como o acúmulo de gordura acima dos níveis normais para a saúde. O grande problema é que esse acúmulo de gordura, Fabião, galera, acima dos níveis normais para a saúde, tem causado problemas de saúde. Por quê? Este excesso de gordura, ele desencadeia uma série de outras doenças. E isso é um tanto quanto ruim para o organismo, tá? Então, é importante aí a gente entender que esse excesso de gordura, e eu sempre falo isso para a galera, nós temos uma quantidade de gordura que é extremamente importante. E ela para o organismo, fundamental. Só que o excesso causa problemas inflamatórios. E aí desencadeia uma série de outras doenças. Um outro ponto que é bastante importante da galera também lembrar, que é o seguinte. Fabião, hoje, galera, um beijo para a Andressa aí, querida. Um abração para o Jackson que está aí também. Hoje, fundamentalmente, o tecido adiposo, ele responde como um órgão endócrino. E ele libera substâncias. Esse tecido adiposo, ele libera substâncias que nós chamamos de citocinas. E essas citocinas, elas possuem características inflamatórias, basicamente. E olha só, Fabião, o tecido adiposo, ele até libera uma citocina que não é inflamatória, uma só. Só que todas as outras substâncias produzidas são citocinas que levam o indivíduo à inflamação. Por isso que a obesidade hoje também é uma doença com característica inflamatória. Porque, na medida que esse tecido adiposo vai liberando citocinas, essa inflamação depois vai aumentar. Visto isso, nós temos alguns fatores que contribuem para essa obesidade. Dentre eles, Fábio, eu vou destacar rapidamente aqui os fatores biológicos, os fatores ligados às questões genéticas, que já vou dar uma dica para a galera, que está em torno de 25% do surgimento dos casos de obesidade.
os fatores psicológicos e especialmente os fatores ambientais. 75% dos casos de obesidade, desse aumento ao longo dos anos, é atrelado aos fatores ambientais. E aí nós temos algumas coisas a pensar. Quais fatores ambientais? Dentre eles, o estilo de vida inadequado, dentre a qual a gente entra com a questão do estresse, a questão do sono, hábitos alimentares irregulares, ou seja, especialmente da década de 60, 70 para cá, houve uma transição muito grande em relação aos hábitos alimentares e nós, a população de forma geral, começou a ter mais acesso a alimentos industrializados e a partir daí houve também uma diminuição recorrente da prática de atividades físicas regulares. Hoje, Fabião, a gente conversava disso há um tempinho atrás, né, com a galera aí de Apucarana e toda a região do mundão afora, nós temos um percentual muito grande de pessoas que não cumprem o mínimo de atividades físicas regulamentado para a saúde, recomendado para a saúde. Que é, pelo menos, em atividade moderada, se a gente já pensar num caminho de atividade moderada, pelo menos 30 minutos diários. E aí tem um outro aspecto a se pensar. Essa obesidade hoje já passou dos 50% de forma geral em todas as populações do país. Hoje a gente pega alguns pontos que tem 58%, alguns 47%, 40%, mas assim, generalizando um pouquinho, a obesidade já está, inclusive também nas crianças, em torno de 50%. E como eu bem disse, esse aumento de gordura de forma exponencial ao longo dos últimos anos está diretamente atrelado com o desenvolvimento de outras doenças, como, por exemplo, diabetes do tipo 2, alguns tipos de câncer, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares. Ou seja, além já da própria obesidade, a gente desencadeia uma série de outras doenças. Por isso, um problema de saúde pública. Por isso, desde a década de 60, 70, a gente vê esse aumento. Quando a gente pega o índice de massa corporal, Fabião, a gente vai ver lá na década de 70, os índices, a gente vai ver o percentual, a prevalência de sobrepeso e obesidade eram em torno de 6%, 8%. Quando a gente vê agora, está em torno de 50%, 55%. E isso é extremamente prejudicial para a saúde. E, de novo, o que aconteceu ao longo do tempo? A galera começou a andar mais de carro, a galera começou a usar mais o controle remoto. Agora, na pandemia, trazendo os dados mais recentes, a galera entrou em pandemia. Praticamente, muitos, num primeiro momento, abandonaram os exercícios físicos porque não sabia direito o que ia acontecer, se podia, se não podia. E a gente sabe que o exercício físico é extremamente importante, tem um efeito anti-inflamatório, inclusive em relação ao próprio Covid. Os estudos, os mais recentes, estão apontando para isso. Isso é extremamente importante. E aí a gente precisa mudar esse comportamento. Quando a gente pega essas questões, a gente precisa pensar basicamente, num estilo de vida mais equilibrado, mais adequado. E desse estilo de vida, vou destacar aqui a prática regular de exercícios físicos e os hábitos alimentares de forma saudável. Pois bem, essa semana, curiosidades, semana que passou, olha só, eu fiz uma banca exatamente, Fabião, de mestrado na Universidade Metodista de Piracicaba, e o trabalho tinha relação com hipertensos e diabéticos. Sabe o que a moça no estudo dela apontou? Que as pessoas que são mais ativas, no estudo dela, ela estudou quase 200 pessoas hipertensas e diabéticas, e as pessoas que são mais ativas comiam mais também de forma errada e bebiam mais bebidas açucaradas, adoçadas. E isso é extremamente ruim, porque
a gente pensa o quê? Que a pessoa que faz mais exercício vai comer um pouquinho melhor. E não é verdade. Então eu preciso de um estilo de vida, preciso de uma mudança comportamental que entra outros fatores. Deixa eu aproveitar, vou puxar uma pergunta do Cássio aqui, Fabião. Eu nem sei se podia, se não podia, agora já pôde. Manda ver. O Cássio perguntou, essa semana nós tivemos um avanço dentro da profissão em relação à atuação na área da saúde. Cássio, eu acho que vai ser extremamente importante e isso vai exigir do professor de educação física um preparo ainda maior. Esse é um ponto. Eu acredito espero que a visão em relação a isso é assim. Desde 2017 eu venho falando da importância do professor de educação física dentro do SUS. Inclusive nós temos um aí do outro lado da telinha que trabalha dentro do SUS. O Fabião. Então isso é fundamental. E ele depois, ele pode com muita maestria até dizer a experiência dele, mas hoje o trabalho é multidisciplinar e ponto final. As classes, elas precisam se conectar e trabalhar juntas, porque uma soma com a outra. Não tem como fugir disso. O cara que acha que só vai tratar do joelho e o outro que acha que só vai tratar do motor, tá errado. Esse cara não vai ter espaço, porque hoje a visão ela é integral no campo da saúde. Cada profissional e vai enxergar esse indivíduo como um todo. Então essa é uma questão aí bastante importante para pensar, tá? Então, seguindo, Fabião, nós estávamos discutindo em relação a essa questão da obesidade. E hoje, isso muito claramente, essa obesidade, como eu bem disse a vocês, ela tem uma relação com várias outras doenças. E destaco mais uma vez, a inatividade física e a alimentação irregular são fatores que contribuem diretamente para esse problema de aumento de peso. E isso reflete também nas crianças e nos adolescentes, porque as crianças e os adolescentes não brincam da forma que deveriam, não fazem atividade da forma que deveriam. Tá? E aí, um importante marcador, a título de curiosidade para a galera, aí, para estudos com essa característica, estudos populacionais, é interessante, de repente, usar o IMC. E hoje, quando a gente vai ver o IMC, ainda que seja uma ferramenta de predição para poder analisar populações, validade, dá para a gente ter uma ideia. E o IMC da galera explodiu. Isso é um tanto quanto ruim. Tá? Bom, quando a gente vai observar, Fabião, ao longo dos anos, quando a gente pega, por exemplo, os dados referentes a isso, da década de 70 até os dados mais recentes, inclusive o Vigitel recentemente publicou um último material sobre isso, a gente percebe assim, que o sobrepeso e a obesidade aumentou muito, como eu bem disse, ao longo dos anos. Então hoje está em torno aí de 50%, e isso não é tão interessante do ponto de vista de saúde. E o que a gente percebe também? Que ao longo dos anos, o IMC começou a aumentar, né, no sentido da obesidade, e as pessoas com mais qualidade de vida, com mais saúde, as pessoas que tinham IMC legal, dentro da normalidade, começou a diminuir. Então houve uma inversão. Começou a aumentar o excesso de peso, e as pessoas começaram a deixar de ser mais saudáveis. Esse é um outro ponto aí que é importante a gente destacar. Hidratação, porque senão o pai não aguenta, o pai tá cansadinho, já deu aula, pulou, feito uma pipoca, igual o senhor faz, ou ao vivo, online, Fabião. Então é isso. Um outro ponto importante que eu quero destacar, fundamentalmente, nos meninos, nos homens, Fábio, a obesidade ela se acumula mais na região abdominal. Nas meninas, mais na região do quadril, ali perto da cintura e tudo mais. Nos homens, essa gordura mais acumulada na região abdominal tem uma relação também maior com doenças cardiovasculares. E aí é uma questão para se pensar. Lembrando que essa obesidade é uma doença inflamatória. E isso é extremamente ruim. E especialmente esse acúmulo excessivo de gordura tem uma relação, sim, com problemas cardiovasculares, tem uma relação, sim, com a questão da mortalidade. E como eu bem disse, esse aumento excessivo de gordura está relacionado a diversas outras doenças, como hipertensão, diabetes do tipo 2, alguns tipos de câncer e tudo mais.
além das próprias doenças metabólicas, cardiorrespiratórias, que eu já mostrei para vocês. Bom, um outro ponto. Fabião, cara, para a galera que está acompanhando a gente aí, um beijão para Andressa, minha brother, minha sister lá da Unicamp. O grande problema disso tudo que para a questão de saúde pública, os custos são violentos. Então, olha só para você ter uma ideia, doença cardiovascular, o custo em ambulatório está em torno de 148 milhões ano. Isto aqui no Brasil. Se a gente pegar um custo total, passa da casa de 1 bilhão. Isso para um problema, para um evento cardiovascular. Isso com um custo ambulatorial. Então, imaginem os outros. Se a gente for pegar doença coronariana, hipertensão, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, isso tem um custo para a saúde pública muito grande. E por isso que é importante o trabalho com os exercícios físicos, porque é muito mais em conta o investimento e os resultados são interessantes. Então, vejam que hoje nós temos esse problema, é um problema de ordem inflamatória bastante grave, traz uma série de doenças e na medida que esse tecido adiposo vai aumentando também, vai secretando mais insulinas e isso é ruim. O indivíduo perde obeso depois, esse indivíduo obeso perde depois uma relação hormonal bastante importante, que é a questão do trabalho da leptina no organismo, e isso é ruim. A leptina é um hormônio que controla a saciedade, no obeso ela deixa de funcionar e o cara nunca está saciado, e a tendência, e é óbvio que tem as questões psicológicas, tudo isso precisa ser cuidado. Até nós falamos há pouco, há uma necessidade do trabalho ser integral, inclusive para trabalhar com o indivíduo idoso. Obeso, perdão, idoso também, mas obeso, tá? Então é importante pensar nesse sentido. E vale a pena nós refletirmos nesse trabalho multidisciplinar, especialmente nas questões linkadas à saúde. E Fabião, e olha só, veja que loucura. A gente está falando desses hábitos, do comportamento, desde a década de 50. Desde a década de 50, tem um estudo clássico do The British Journal of Physical Medicine, que na década de 50 já apontava que a falta de exercício físico, a falta de movimento, a falta de atividade física causaria problemas no organismo. É um estudo clássico que traz essa informação para a gente, que foi publicado em agosto de 1956. Então vejam, lá atrás, os pesquisadores já estavam, olha, se você não fizer o exercício, você pode ter doenças relacionadas à falta desse exercício. Tá? Então, olha o quanto que é importante essa questão do exercício. Sem contar, e aí, como eu falei para vocês, e nós estamos conversando, Fabião, dessa questão da obesidade sendo como uma doença inflamatória, e aí sem contar que isso atrapalha também, hoje em dia a gente tem um dos agravantes, é a própria diminuição de massa muscular magra, isso é ruim, porque o indivíduo perde força. Então, ao ponto que a gente vai aumentando sobrepeso e obesidade ao longo desses anos, isso vai prejudicando diretamente as questões fisiológicas, as questões de saúde. Então, olha o quanto que é importante a gente pensar. Ah, galera, e já vou dar uma dica. O exercício é fundamental. Ah, e outra dica, é combinação de treino. A galera, o meu método é melhor, meu método não é melhor, esse é mais legal, o HIIT é mais legal. Vamos pensar o seguinte, vamos trazer a ciência para o nosso lado, e quando a gente analisa todos esses estudos, até daqui a pouco eu vou comentar mais sobre o exercício, Fábio, galera, as combinações para tratar indivíduos com obesidade são as melhores estratégias. Né, galera? O HIIT funciona? Funciona. O método contínuo funciona? Funciona. Quando a gente pega os estudos, a gente tem revisões sistemáticas fantásticas que se propuseram a comparar essa questão, responder essa pergunta, e os resultados são muito similares. O que eu tenho que fazer? Avaliar muito bem, interpretar muito bem os resultados, entender muito bem o que eu vou fazer e, obviamente, que dentro do objetivo, dentro da proposta de trabalho com o meu aluno, eu vou estabelecer as melhores estratégias.
Tem cara que não está pronto para um exercício de uma complexidade maior. Então, eu vou ter que prepará-lo. Então, eu tenho caminhos. O que não pode ter é assim, mas o aeróbio é melhor que o de força. Olha, o de força é melhor que o HIIT. Não, porque eu só sou do funcional. Meu, bobagem. Se as variáveis do treinamento, mais cedo foi falado disso aqui na primeira palestra hoje, se as variáveis do treinamento estiverem controladas, se tiver ajustado, o resultado vai ser interessante. Bom, e aí, a obesidade, para a gente fechar essa primeira parte aqui, conceituando um pouquinho da obesidade, a gente vê então que a obesidade traz aí vários problemas no organismo. Por exemplo, uma das questões que a obesidade traz, Fabião, é a própria diminuição da IGF-1. A IGF-1 é um componente proteico extremamente importante no sentido de sintetizar massa magra depois. E quando o indivíduo está mais inflamado, inibe essa IGF-1. E isso é ruim. Outro problema que a obesidade traz, aumento da miostatina, que também é um inibidor de massa. Nós temos essa proteína no organismo, só que em indivíduos obesos ela trabalha mais. Quer outra coisa? A galera que gosta da famosa PGC1-alfa, o receptor de ativador de peroxissomo, em indivíduos obesos, este componente, ele diminui a sua ação. E a PGC, ela tem uma ação direta com a biogênese mitocondrial. Então, se o cara quer emagrecer, ele tem que estar ativo, porque daí ele ativa a PGC. Olha só que loucura. Tá? E, basicamente, aí a obesidade depois vai levar a esse indivíduo a um processo de degradação bastante significativo. E, nesse sentido, além dos fatores combinados, como a gente já viu, o exercício físico, ele é importantérrimo nesse processo, sendo que a alimentação, e aí entra a participação, é profissional da nutrição, não tem magia, não tem feitiçaria, não tem bruxo, não tem eu sei de dieta, eu não sei disso, é o profissional da nutrição. No nosso dia da educação física, nós temos que ressaltar a importância do pessoal da nutrição nesse controle também dentro da questão alimentar. Que daí esses fatores vão se combinando. E o sono tem uma participação nisso também, é importante a questão do estresse estar extremamente controlada, e aí a gente vê, então, essa participação. Olha só, em 2011, no Canadá, Fabião, nós fizemos um trabalho, e a gente apresentou no Congresso de Montreal, falando da importância do ambiente. Vamos mudar um pouquinho esse contexto. Hoje é o seguinte: ambientes mais propícios induzem o cara a fazer mais atividade física regular. Ao ponto que ambientes como o nosso, que agora estamos trabalhando mais em casa, saindo com muito cuidado, quase nada. Eu, por exemplo, saí 2, 3 vezes para ir na farmácia e no mercado, desde março. O ambiente também propicia a diminuição dos exercícios físicos regulares, e isso aconteceu, né? Porque a galera está apontando isso nos estudos relacionados ao Covid, por exemplo. Então, além dessa mudança comportamental, é importante que a gente busque ambientes, busque situações que tragam para a gente essa questão da oportunidade de fazer. Então, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho um quintal legal. Dá para treinar com tranquilidade. Então eu tenho mais ânimo a treinar. Se tivesse muito obstáculo, eu já ia ter mais dificuldade. Em 2011, a gente fez esse apontamento num estudo que foi publicado em Montreal. E aí a gente começa a falar, então, agora, dessa importância do ambiente, dessa mudança comportamental. Fabião, primeiro ponto. Em 2017, o The New England publicou um estudo com a seguinte pergunta: qual é melhor para emagrecimento? Exercício aeróbio, exercício de força, exercício combinado, aeróbio e de força. Saiu do The New England, um dos mais importantes veículos, para quem é da área acadêmica, um dos mais importantes veículos de pesquisa que a gente tem no mundo. Então, o que os caras fizeram? Eles tinham a curiosidade de responder essa pergunta: qual estratégia para emagrecimento é melhor? E o que eles fizeram? Com bastante tranquilidade.
Eles pegaram um grupo de voluntários, um pouco mais de 100 voluntários, controlaram a dieta desses voluntários. Detalhe, voluntários idosos, isso é muito importante de lembrar, porque às vezes, pô, será que o cara vai mudar? Será que não? Não. Então eles pegaram essa galera e dividiram em 3 grupos. Controle alimentar, exercício aeróbio, controle alimentar e exercício de força, controle alimentar e exercícios combinados, aeróbio e de força. Bom, fizeram o quê? Restringiram 500 calorias na alimentação. Então, eles deram uma reorganizada e deram uma restringida em 500 calorias, dos 3 grupos. Os exercícios aeróbios, exercícios contínuos desse que nós conhecemos em academia. Então, tinha um componente de esteira e os exercícios de força eram exercícios que também a gente conhece muito da academia. Exercícios com aparelhos e barras, agachamento, supino, bonitinho. E durante um período de 12 semanas acompanhar essa galera. Pois bem, para nossa surpresa, Fabião, galera que está acompanhando aí, os pesquisadores destacaram o seguinte, que após as 12 semanas, as três intervenções, o grupo que treinou aeróbio e restrição alimentar, o grupo que treinou força e restrição alimentar, e o grupo que treinou combinado, tiveram diminuição do percentual de gordura. As 3 estratégias, isso saiu no The New England, em 2017. As 3 intervenções foram interessantes para o emagrecimento. Pois bem, poxa, aí quando foi comparado o grupo que treinou combinado exercícios aeróbios com exercícios de força, este grupo emagreceu mais. Olha, os outros 2 melhoraram, mas este grupo emagreceu mais. E aí os autores concluem que com bastante tranquilidade, as combinações, ambas, as 3 estratégias foram eficientes. Só que quando ele comparou combinado com os outros grupos, intergrupos, a combinação emagreceu o indivíduo mais, melhorou e quando comparado foi mais eficiente. Então vejam o quanto que é importante da gente pensando no indivíduo obeso, nessas combinações. Tá? E aí os estudos que tem nessa linha, um outro estudo que foi publicado num simpósio de obesidade também nos Estados Unidos, trouxe uma estratégia assim com indivíduos obesos e indivíduos diabéticos. E fizeram também combinações aliadas à dieta de forma equilibrada. Sabe o que é legal? E aí fizeram exatamente nessa mesma linha. Compararam uma galera, idosos mais uma vez, compararam uma galera que um grupo fazia o aeróbio, um grupo fazia o força, um grupo fazia o combinado. Qual que era a diferença? Que agora esses idosos eram obesos e diabéticos do tipo 2. Pois bem, as estratégias foram interessantes. Porém, os autores concluem que quando combinou, a mudança também foi mais significativa. Dentro desse aspecto, vale a pena, porque a galera assim, poxa, então, por exemplo, o HIIT é legal para o emagrecimento, Fabião? É super legal. Mas e se eu não quiser fazer o HIIT? Eu posso fazer o contínuo? Sim, é super legal. Tem revisões sistemáticas nessa linha que se propuseram, já bem comentei hoje com a galera, que foram nesse sentido. E mostraram que os resultados são similares. A ideia é saber o quê? O exercício é para quem? Que hora que eu vou colocar? Qual é a estratégia? Que hora que eu vou colocar determinado, se é o HIIT, se é um HIIT curto, se é longo, se eu vou fazer contínuo. Então eu vou adequar dentro do objetivo, respeitando os princípios do treinamento, respeitando os dados que eu tenho da avaliação. E então a gente vai entender, a gente vai entender com bastante tranquilidade em relação a isso.
Então, Fabião, a gente precisa pensar nesses caminhos, tá? E quando a gente observa a orientação nutricional associado ao treinamento, o exercício associado ao treinamento, isso é extremamente importante. E já perto aqui do nosso tempinho, para a gente poder fazer um bate-bola aí com a galera, o que a gente tem hoje, que é o que a literatura traz, basicamente, tá? Que é assim, é importante nós combinarmos hábitos como alimentação saudável e exercícios físicos de forma regular, especialmente para a diminuição de peso nos diversos públicos. A Organização Mundial da Saúde hoje recomenda que, de forma moderada, pelo menos 30 minutos diários para a questão de saúde e qualidade de vida. São alguma coisa aí de 8 mil passos. 8 mil passos diários. Essa é a recomendação. Se for mais intenso, pode fazer de 2 a 3 vezes por semana. Então, o que acontece? Quando a gente vai observar os resultados, agora generalizando, as combinações são melhores estratégias e os estudos caminham nesse sentido de apontar que exercício aeróbio combinado com exercício de força, de forma muito bem distribuída, mais a alimentação correta, são estratégias que se tornam eficientes para os diversos públicos, inclusive quando nós temos o obeso já com doenças associadas, por exemplo, diabetes do tipo 2. Então é importante pensar aí nesse caminho, tá bom? Fabião, eu acredito que dentro da nossa proposta era isso que eu queria trazer para a galera, ressaltar a importância desses treinos combinados, ressaltar a importância que hoje a literatura aponta que os métodos, quando comparados um com os outros, são muito similares nos resultados. Há uma discussão muito grande nesse sentido, na linha de obesidade também. É importante destacar que o exercício, ele aumenta o gasto calórico. Eu estou escrevendo com a galera da UEM aí, a gente está terminando um artigo sobre taxa metabólica, o exercício aumenta essa taxa metabólica, diminui o processo inflamatório, e essa mudança comportamental, ela é extremamente interessante hoje para as questões linkadas à saúde e qualidade de vida. É mudança comportamental. Não adianta eu só pensar no exercício em si. Como eu bem disse inicialmente, o trabalho hoje, ele é multidisciplinar, especialmente para indivíduos obesos. Tá bom? E já aproveitando aí, um beijão, eu vi aí uma outra aluna muito querida, a Rafa, vi aí o Gui, um brother lá de registro, companheiro de profissão. Um beijão para a Érica, que está aí também. E para todo mundo que está acompanhando a gente, um abraço, muito obrigado pela presença. E espero ter contribuído aqui com vocês. Agora, as perguntas difíceis, vocês falam pro menininho aí do outro lado da telinha, que agora eu vou sorrir e vou ficar olhando. Ô, Brunão, parabéns aí pela fala, muito legal mesmo, um discurso fácil, transparente, esclarecedor, né? Eu sou teu fã, você sabe disso, cara. Não fala assim, não, que senão... O nosso diálogo é direto e reto, cara. Eu acho que é assim mesmo que a gente tem que conversar, né? Trazer realmente a ciência para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E essa temática ela é extremamente atual, né? E, sim, de uma relevância muito importante. E quando você fala nessas questões ambientais, eu gostaria de deixar uma reflexão, né, minha, porque essas questões ambientais, ela vem desde lá dos primórdios, né, da pré-história, né? Houve muitas alterações na forma como a pessoa, né, a população, ela
ela passou a viver, né? Lá na pré-história, o homem pré-histórico, ele tinha que fazer uma série de esforço físico para ter a sua caça, para ter a sua pesca, rituais. Então, se a gente pegar, né? Se você me permite fazer esse plus aqui na sua fala, se a gente pegar toda essa parte histórica, né, do homem pré-histórico em si, em todas as suas fases, né, de forma cronológica, a gente vê que o gasto energético dele foi lá para baixo, né? Até a Andressa Talarico, ela falou que as questões ambientais, que hoje até as câmeras de ré dos carros, né, evitam da gente ficar se mexendo dentro do carro, porque é um conforto muito, muito grande, né? Então, se você pegar toda essa parte cronológica, né, dos primórdios lá atrás, da parte pré-histórica e toda a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, a gente vê um decréscimo no gasto energético muito grande, né? Se você se lembrar, né, da Idade Média e da Idade Moderna, onde os reis, as rainhas, eles tinham um perfil assim mais global, né, o globoso, digamos assim, né? Quanto mais obeso era aquele rei ou aquela rainha, era sinônimo de riqueza, né? Era um sinônimo de riqueza. Então a gente vê que de lá para cá muita coisa mudou em relação aos comportamentos da vida diária, né? A interferência ambiental ela foi altamente significante, né? E que hoje para a gente poder ter um mínimo de qualidade de vida, a gente precisa nos remeter aos nossos ancestrais, né? Ou seja, se realizar mais esforço físico, sair desse comportamento sedentário que nós estamos, né? Que a quebra do comportamento sedentário interfere diretamente no processo inflamatório, nas questões de doenças osteomusculares, osteoarticulares, né? E que realmente a gente precisa analisar o nosso cotidiano. As tecnologias, elas são bem-vindas? Com certeza, porque senão a gente não estaria realizando essa live palestra de hoje, né? Mas a gente precisa limitar, ponderar e tentar, à medida do possível, aumentar o seu gasto energético, colaborativo com os hábitos alimentares, né, bastante significativos, que realmente a gente pode, através da junção desses dois fatores, exercício físico e nutrição, né? Mandar um abraço para os nossos colegas nutricionistas, que ontem foi o dia deles. Então, até nisso, né? Eles estão bem próximos da gente. Então, não tem como a gente ter uma boa qualidade de vida sem uma alimentação saudável e sem a prática do exercício físico, né? Então, esse é a minha colaboração em relação à sua fala. O que você acha, Brunão? Rapaz, eu tô aqui aprendendo. Show! E vou te dizer uma coisa, Fabião. Você falou dessa mudança ao longo dos tempos, e isso é verdade. A partir da década de 60, isso fica mais pronunciado, porque depois da revolução tecnológica, é inacreditável, mas olha só, a galera vai na padaria da esquina de carro, tira o carro da garagem para ir na padaria da esquina de carro. O cara, hoje, antigamente, para você mudar o canal de televisão, e eu ainda, você também, eu peguei essa época, você tinha que levantar, andar lá e torcer para o negócio funcionar. Hoje não, você tem no celular, você assiste o que você quiser. Então isso, obviamente, como a gente bem destacou, a tecnologia vem para ajudar, permite, por exemplo, nós tivemos juntos recentemente com a galera da faculdade que você coordena. Semana passada, semana retrasada, eu estava com a galera do Piauí, e é muito legal. Só que a gente também não pode deixar, por exemplo, a prática de atividade física, já que estamos discutindo no contexto da saúde, a gente não pode pensar. E olha, vou te dar um dado que é preocupante. Nós temos aí, segundo alguns estudos, que apontam assim, em torno de 94, 95, muda um pouco, mas é altíssimo nessa questão,
Então, 94% da população não faz nada, não faz o mínimo recomendado para a saúde. A população ativa é muito pequenininha, Fabião, e isso é muito ruim. E nós estamos falando do excesso de peso, da obesidade, que vem vindo. Ah, eu já comentei disso com você naquele outro encontro, talvez para a galera que não estava. Se um pai ou a mãe é obeso, a chance da criança ser obesa é 50%. A literatura aponta dados nesse sentido. Se são os dois com excesso de peso, a chance aumenta para 80% da pessoa desenvolver problemas com obesidade. E como eu bem disse, esse aumento do excesso de peso, da obesidade, hoje, antigamente via algumas coisas mais no público adulto. Beleza. Agora, o que a gente vê? A gente vê que as crianças também, que estão lá na escola, por exemplo, a partir dos 14, 15 anos, diminuem drasticamente a prática de exercício físico. Os dados na área escolar trazem isso pra gente. E aí você fala, poxa, a criança é super ativa, daí ele vai passando, quando entra na adolescência já diminui um pouco. E o Vigitel, recentemente, nos dados mais recentes, apontou isso também, que com o avanço da idade, as pessoas estão diminuindo a prática de exercício físico. Ou seja, aí entra o papel do professor de educação física, hoje que estamos comemorando o nosso dia aqui, e juntos, trocando um pouquinho de informação, aí entra o papel do nutricionista, e o nutricionista dentro da área escolar, por exemplo, dentro da área da saúde. Então, veja, e aí você tem que entender assim, poxa, mas por que o cara está sem fazer exercício? Porque é mudança comportamental. Eu acabei de dar um dado de um estudo da colega que defendeu o mestrado semana passada. Os caras que eram mais ativos não eram os caras que comiam melhor. Muito pelo contrário. Então, é um conjunto. Não adianta eu só treinar. Eu tenho que também me policiar na alimentação. E aí é extremamente importante. E ter essa informação que muita gente não faz o exercício físico da forma que deveria, não segue as recomendações básicas. E se a gente pensar no Covid, por exemplo, hoje, o Covid, por que tem apresentado, por exemplo, uma relação mais alta com indivíduos hipertensos e obesos? Porque o vírus tem mais condições de se proliferar num indivíduo inflamado. Simples assim. Exato. Então, se eu for mais ativo, estiver diminuindo a questão de obesidade, eu vou ficar com um sistema imunológico melhor. Eu vou responder melhor, enquanto Legal. ainda não tem remédio, não tem uma vacina. Então, olha só quanta coisa para pensar. E aí, o que me chama a atenção é que a galera não pratica atividade física. É um percentual, infelizmente, muito pequeno da galera que realmente busca, pelo profissional, que busca controlar e fazer, mesmo em casa. Então, tem uma série de coisas para pensar nesse sentido, né? Exato. Esse efeito preventivo, esse efeito profilático, né, é o que eu, dentro do Sistema Único de Saúde, preconizo para as minhas pacientes, né? Então, eu não estou pensando dentro do SUS, pelo menos na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, tratar da doença. Eu estou querendo que evite a doença, né? Diferentemente do colega lá, do Cássio, quando perguntou sobre a importância, o que nós achávamos sobre a inclusão do profissional de educação física na rede hospitalar, né? A rede hospitalar é uma atenção secundária ou terciária, dependendo de onde tiver caracterizado, né? Mas, especificamente na atenção secundária, terciária à saúde. Então, ali ele vai estar no processo de reabilitação, onde, dependendo da patologia, ele vai estar tendo a sua recuperação dessa patologia, né, para a sua pronta recuperação no seu dia a dia, né? Então, eu trabalho com a parte profilática, a parte preventiva dentro da unidade básica de saúde. E aquele colega inserido numa rede hospitalar, numa unidade hospitalar, ele já está preparando, né? Pegando aquele paciente doente, né, ou menos doente, digamos assim, e o colocando para
para o dia a dia, né? A interação da galera aqui, Brunão, tá muito legal, né? Voltando à minha fala da parte histórica, a Adriana Ferrari até fez uma menção aqui sobre o carnaval, que, né, até no carnaval o Rei Momo é aquele que é realmente mais fortão, né? Porque é tradicional, né? E a Andressa, nós temos mais 2 minutinhos aqui, Bruno, para as nossas considerações finais. A Andressa fez a seguinte pergunta. Fora a obesidade, Bruno, fator importantíssimo na atividade física é a longevidade. A atividade física só traz benefícios. Por que você acha que ela então deixada de lado pela população em geral? Não sei se ela está de comportamento. Essa questão de comportamento, Fabião, ela é um pouco, às vezes a gente acha que é difícil, mas especialmente para o indivíduo obeso, existe aí uma necessidade dos profissionais que cuidam desse, por exemplo, da questão psicológica. Parece, às vezes, eu vou mudar, mas não é tão fácil de mudar, porque eu tenho que mudar hábitos, e esses hábitos, eles precisam depois se tornar constantes para que se forme esse comportamento, e às vezes não é fácil, especialmente se tiver radicalismo. Por isso que essa mudança de hábito, ela precisa ser aos poucos, para não dar esse choque no organismo, mas é por isso que as pessoas têm muita dificuldade. Por exemplo, eu vou fazer uma dieta muito restritiva, porque a literatura já mostrou que não é essa a estratégia. Nem vou tocar nesse ponto, porque senão a gente tem que abrir uma outra hora aqui no nosso Science Day. E aí o que acontece? Mas o organismo não permanece muito, não vai conseguir manter isso por longo período de tempo. E a mudança, para que ela se torne um hábito, ela precisa ser aí contínua e duradoura. O organismo demora para se adaptar. Então, basicamente é isso. Exato. Deixa eu aproveitar que acho que tem mais alguma coisa aqui, né? Só aproveitando esse gancho seu, eu já emendo na pergunta do treinador Marcos Barreto. Vocês não acham que as recomendações são conservadoras, principalmente para quem não gosta de se exercitar? Pois é, Marcos. Eu acho que está na hora de ter um choque. Porque isso é importante para a mudança, não é? Vale a pena a gente pensar assim nessas estratégias, não tenha dúvida em relação a isso. Eu acho que tem sim, que a gente tem que estar atento nessas mudanças, tem que seguir as recomendações, e na medida que esse indivíduo melhorar, tem que mudar os estímulos, porque senão ele não se adapta, ou melhor, ele se adapta e mantém, e depois isso tem que mudar para poder continuar evoluindo. Lembrando que quanto mais treinado é esse indivíduo, menos treinável ele é. Olha só, deixa eu aproveitar aqui, Fabião. O Guilherme... Posso comentar só sobre... Posso concluir? Você pode tudo, rapaz. Contribuir, melhor dizendo? Eu acredito, né, essa pergunta do professor Marcos, sobre as medidas conservadoras, para quem não gosta do exercício físico, eu acredito que essa pandemia, ela desvendou muitos mistérios, né? Esse momento pandêmico, ela atraiu os olhares para nós, profissionais de educação física. É importante que a gente tenha essa questão conservadora, né? Uma linha de trabalho a ser seguido como um norte, mas esse isolamento, esse distanciamento vindo de forma obrigatória pela pandemia, fez muita gente que não gostava de exercício físico passar a analisar o quanto é importante se movimentar por conta dessa limitação de movimento, né? Essa limitação espacial do movimento. Então eu acredito sim que a gente deve manter, ter como norte essas linhas conservadoras de exercícios aeróbios, exercícios resistidos, exercícios combinados, e essa pandemia veio para despertar o interesse nessas pessoas que abominavam o exercício físico, que odiavam o exercício físico, mostrar o quanto é importante ter, né, a prática, se movimentar de forma bastante consciente para a melhora das suas condições físicas, mentais e até mesmo sociais, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Manda lá, Bruno.
Eu falei para vocês perguntarem difícil pro rapaz aí. O Marcos, eu sou mais tranquilo, o cara sabe muito. Brunão, temos 2 minutos aqui antes do Instagram cortar sem dar tchau pra gente. Eu acho que essa pergunta do Gui aqui, ela é super importante. Em relação ao substrato predominante na prescrição do exercício, a galera acredita que devemos prescrever na intensidade que permita os lipídios predominarem dessa forma o gasto calórico, né? Então, o que você acha? Vamos lá, direto ao ponto. Na medida que os exercícios vão aumentando a intensidade, o substrato mais predominante é o carboidrato. Por isso que o HIIT vem, por exemplo, com uma estratégia bastante efetiva nesse sentido, porque o consumo de carboidrato é maior e depois, por vários outros fatores, há uma demanda também no sentido de oxidar mais gordura. Lembrando que lipólise é uma coisa, quebra da gordura lá no tecido adiposo e oxidação da gordura acontece na mitocôndria, lá no ciclo de Krebs. Então é legal, sim, as estratégias, de repente, que... E a galera confunde, depois de meia hora eu vou consumir mais gordura. Não, não é bem assim. Depois de meia hora, dependendo das variáveis do treinamento, vai consumir muito mais carboidrato. A gordura vai aparecer bem em exercícios de baixíssima intensidade e longa duração, mas aí é uma questão bioquímica, e aí, obviamente, que tem que lembrar desse detalhe. Por isso que é importante, devidamente, estar carboidratado durante as práticas de exercício, para poder ter a participação desse carboidrato de forma aeróbia, lá depois, contribuindo no ciclo de Krebs na mitocôndria. Né? Esse carboidrato vai a piruvato, de piruvato a acetil-CoA e entra na mitocôndria. Todo aquele ciclo de Krebs tradicional, que quando a gente olha aquela figura, a gente pede para morrer. O pessoal se assusta. O pessoal se assusta, mas não é. Mas é uma coisa magnífica, é importante a gente entender fisiologicamente o que acontece no nosso organismo quando se pratica o exercício físico. No mais, Brunão, eu quero, antes de passar a palavra para as suas considerações finais, agradecer a galera que entrou em peso aí, o professor Lúcio Marques, que vai estar conosco na live palestra das 20 horas, falando sobre gestão de carreira, que ela é muito importante a gente ter esse olhar empreendedor do profissional de educação física, e os demais colegas que colaboraram e que contribuíram aí. Deixo o convite para que às 15h01 a gente possa estar assistindo o professor Dimes falando sobre a importância do exercício físico agora de uma forma mais macro, a qualidade de vida, né? Se nessa live do professor Bruno nós falamos sobre obesidade, agora às 15h01 falaremos sobre qualidade de vida, que é uma situação bastante abrangedora. Brunão, suas considerações finais, 1 minutinho aí para a gente poder dar tchau pro pessoal. Fabião, parabéns, iniciativa do Science Day, parabéns pelas palestras, eu assisti a primeira, uma honra, mais tarde eu vou assistir os caras, né, porque eu tenho que tietar os caras mais tarde. Agradeço a presença de todo mundo, os meus alunos, os colegas de profissão, os parceiros que a caminhada acadêmica, a profissão me deu. Obrigado por mais uma vez estar junto com você, desde do dia que a gente falou com a galera de Apucarana e toda a galera da graduação. Obrigado por essa amizade. Você sabe que a hora que você precisar, você pode contar aqui comigo. Galera, um beijo enorme para vocês e espero que tenha, de certa forma, ajudado todo mundo. E muito obrigado aqui pela participação e tudo mais, e contribuído. Essa troca é fundamental. É assim que a gente cresce, juntos e um ajudando o outro. Joia! E o professor Gilson Ricardo, de Paraná, Rondônia, do Brasil para o mundo, professor Gilson. Brunão, mais uma vez quero agradecer. Esse circular de saberes aqui, ele é importantíssimo. Não tem preço que pague essa nossa troca de experiência. Um abraço a todos. Galera, 15h01 estaremos aí na nossa terceira live palestra. Bom almoço a todos. Não pode perder, né, Fabião? Não, de jeito algum. A galera que entrou agora entra 3 horas de novo. Exato. Galera, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fabião, abraço. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.